Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN integrou a Marcha das Mulheres realizada no último dia 8 de março. A atividade reuniu centenas de manifestantes e entidades ligadas à luta da mulher pela democracia e pela vida sem violência. Continua a greve da Rede Estadual de Educação. O coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud, dá agora os detalhes sobre o tema. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Um bom dia especial para as mulheres trabalhadoras em educação. Um bom dia para todos que estão nos assistindo. Então, greve continua, não é isso? Sim, Leilton, a greve continua, porque até o momento, apesar de termos algumas reuniões com o governo, até o momento não foi apresentada nenhuma proposta que seja suficiente no entendimento da categoria e também da direção do sindicato para que essa greve seja encerrada. Rômulo, o governo tem rebatido a motivação da greve, dizendo que esperava uma contraproposta por parte do sindicato, como acontecia antigamente nas mesas de negociação. Por que o SINT não apresentou ainda uma contraproposta? No passado, e você se lembra bem, quem nos acompanha ao longo desse tempo, no passado nós não tínhamos uma lei que estabelece um reajuste anual. Nós estabelecíamos um critério de luta baseado em inflação, baseado nas perdas salariais de determinado período, e anunciava o governo a reivindicação da categoria. Aí, nesse processo de negociação, o governo quase sempre apresentava uma proposta mais rebaixada, a gente baixava um pouco mais e ia negociando, porque naquele momento a gente não tinha uma lei. A partir de 2008, e com a efetivação em 2019, nós temos uma lei que é clara. No mês de janeiro de cada ano, o salário deve ser dos professores, do magistério, deve ser reajustado, usando o critério do crescimento da receita distribuído pela quantidade de alunos, o valor por cada aluno, e deve ser no mês de janeiro. Então, nós não apresentamos uma proposta, porque ao apresentar uma contraproposta, nós estamos negociando um direito líquido e certo, que é a lei, é o direito da lei, que consta na lei 11.738, que é do piso salarial do magistério. Por isso que a gente não apresenta. Agora, se em algum momento, em alguma assembleia, alguém da categoria apresentar uma proposta, certamente vai ser apreciada, e se for aprovada, a gente leva para a mesa de negociação. Lembrar que as discussões na mesa de negociação não é feita só pela direção do sindicato, de forma muito democrática, isso é uma postura concreta do SINT, de muita transparência e democracia. A gente tira uma comissão de negociação, elege em assembleia, os representantes aí, quase todos se autodenominam oposição ao sindicato. Veja que coisa mais democrática. Outro argumento, por parte do governo, é de que o reajuste, se for contemplado assim, os interesses da categoria, da forma que está sendo exigido, absorveria mais de 90% do crescimento da receita apenas para a área de educação. E isso daí seria o que estaria inviabilizando o reajuste. O que é que o SINT tem a dizer sobre isso? Primeiro, assim, eu vou inverter, O que inviabiliza uma sociedade é uma sociedade sem educação. Uma educação sem educação de qualidade, é uma sociedade que não forma cidadãos, mas que não forma professores, que não forma engenheiros, que não forma médicos, que não forma o conjunto dos trabalhadores, das pessoas que sustentam a sociedade. É isso que inviabiliza qualquer sociedade que queira ser grande, que queira ser desenvolvida e socialmente correta. Agora, as alegações de todos os governos, de maneira geral, isso também nas redes municipais tem acontecido muito, é de que os reajustes têm sido grandes e os municípios e o Estado, no caso o Estado aqui, que nós estamos falando, não tem condição de suprir com essa a obediência da lei. Ora, Leilton, para você ter uma ideia, a primeira portaria interministerial, que é o conjunto dos ministérios que trata dessa questão de avaliação dos recursos, a quantidade de alunos, ela é publicada no mês de maio. E veja só,
no mês de maio deste ano, provavelmente nós já saberemos mais ou menos o valor do reajuste do próximo ano, no 2024. Ou seja, os governos têm 9 meses para se adequar, para se planejar, para se organizar, para cumprir com a lei. Certo? Então, quase sempre o valor de referência no mês de maio, ele, quando chega no final do ano, é mais ou menos o que acontece todo ano. Um pouco para mais, um pouco para menos, mas é um valor bastante aproximado, e os governos teriam, sim, todas as condições para se planejar e para conceder o reajuste do jeito que a lei manda. Então, para o sindicato, essa falta de dinheiro seria compensada com um planejamento prévio. Planejamento, porque e outra coisa, a gente, quando está falando em educação, a gente só se lembra mais do Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação e Manutenção da Educação Básica. E os recursos da educação não é só o Fundeb. Fundeb representa 20% do total das receitas, né, de uma série de impostos, e os governos municipais e estaduais têm por obrigação investir no mínimo 25%. Nós não estamos falando de no máximo, ele tem que investir no mínimo 25%. Então, se investir, por exemplo, resolver investir 30%, você tem 10% a mais, né? Ou seja, 50% do valor do Fundeb a mais para investir na educação, na manutenção das escolas, no salário dos professores, no salário dos profissionais de educação como um todo. Então, assim, é preciso mesmo haver planejamento, os governos se organizarem para que a lei do piso seja cumprida e seja cumprido na carreira. Aí, Leilton, eu quero fazer um parênteses aqui. O Rio Grande do Norte, existe uma decisão judicial que determina, aliás, talvez seja a única no país, que determina, a decisão do desembargador, que determina que o Estado reajuste o piso salarial de acordo com a lei e na carreira, seguindo os conceitos ou os critérios de piso na carreira, com linearidade, ou seja, para todas as classes, o conceito de paridade, igualdade salarial entre ativos e aposentados, e o conceito de integralidade para os aposentados quando se aposentam. Então, isso é uma coisa histórica da nossa assessoria jurídica e também da ação política do nosso sindicato junto com a categoria. Nós somos um dos poucos estados, talvez o único estado do país, onde ainda mantemos todos esses conceitos e, claro, isso é fruto da luta, da resistência da categoria e da fortaleza que é o SINT-RN. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador geral do sindicato, o professor Rômulo Arnaud, que está falando aí sobre o andamento da greve dos trabalhadores em educação da rede estadual de ensino. A greve acontece, né, de forma forte no estado, mas o sindicato também enfrenta problema nos municípios. Como é que está a situação? Todo mundo sabe, né? Eu sou da coordenação geral a nível do estado, mas também sou da coordenação da regional de Mossoró. Aqui nós representamos os professores do município de Areia Branca e lá os professores, né, não têm recebido o piso adequadamente como deve ser ou o percentual total desde 2018, né? E este ano nós nos reunimos, nós passamos a representar, isso foi esse ano já, nós passamos a representar os professores do município de Areia Branca e nós tivemos a primeira audiência e até agora não foi apresentada nenhuma proposta. O ano passado, dos 33,24%, teve um reajuste de 15%. Algo parecido, inclusive, com a situação de Natal, né? Quem é que não sabe aí como é a situação dramática dos que vivem a educação e os professores de Natal.
onde o piso salarial de 2020 só recebeu a metade, o de 2021 não teve piso, o de 2022 não recebeu nada, e até agora, para discutir o de 2023, não foi, o SINT ainda sequer foi recebido. Né? Então, isso se reproduz em muitos municípios aqui. E a boa notícia assim, é que Mossoró não era uma regional grande, mas não tinha representação municipal, mas passamos a representar a Areia Branca e já tem outros municípios querendo que o SINT passe a representar. Veja representá-los, né? Veja a importância disso, o quanto o SINT é forte, é grande. Né? Nós já representamos hoje 105, pelo menos a semana passada, porque está crescendo toda semana. Isso mostra a credibilidade que o SINT transmite, né? E a força que o SINT transmite. Hoje nós já representamos 105 municípios e tem outros municípios já querendo vir, né, para a base, para ser representado por nossa diretoria. Então, isso nos enche de orgulho, mas é óbvio que também traz muita responsabilidade, muito mais tarefas a ser cumpridas, mas é importante estar protegendo os trabalhadores, né? O guarda-chuva da institucionalidade protegendo os trabalhadores, porque nós temos muitos trabalhadores aí que não têm sequer uma entidade para representá-los. Falar em representatividade, o SINT também representa os funcionários e funcionárias da educação e está aí na briga, né, por uma mudança, né, do ponto de vista salarial para esse segmento da categoria, não é isso, Rômulo? Pois é, né? Quando a gente, numa discussão de campanha salarial e educacional, né, o piso é o assunto que sempre sobressai, porque, de fato, né, ele mexe mais com, porque é algo que está na lei, mexe mais com os sentimentos, mas a nossa pauta salarial emergencial, ele tem 4 pontos. Um é o piso salarial, o outro é o PCCR, o Plano de Carreira dos Funcionários, porque existe um plano de carreira no Rio Grande do Norte, mas que contempla todos os servidores, né, da administração direta, não só especificamente da educação. Então, nós começamos um processo de elaboração, entregamos ao governo, a Procuradoria do Estado diz que tem incongruências jurídicas, né, e é preciso fazer algumas correções. Foi nomeado novamente a comissão para fazer essas correções, e a gente espera que ainda esse semestre esse plano de carreira dos funcionários sejam aprovados, o que, ao meu ver, pode ser assim, uma conquista histórica para esse segmento da nossa categoria. A outra lei é a lei do porte das escolas, porque hoje uma escola que antes tinha 300 alunos, agora tem 200, recebe o mesmo percentual em dinheiro, e também isso influi na gratificação do diretor. E o inverso, uma escola que tinha 300 passou a ter 500, continua recebendo o mesmo recurso relativo a 300. Então, claro que as despesas aumentam e isso gera, né, inconformidade e dificuldade administrativa. Essa é uma lei importante. O governo está dizendo que assim que a Assembleia Legislativa voltar, vai ser enviado, né, deve estar sendo enviado nos próximos dias. E a outra lei, o outro ponto de pauta é a lei da escola de tempo integral, que é uma discussão que já vem se arrastando há 2 anos, né, e é preciso que a lei está pronta e é preciso que o governo também desengavete essa lei, mande para a Procuradoria e, se não houver problemas jurídicos, que a lei seja enviada o mais rápido possível também para a Assembleia Legislativa para ser discutida e aprovada. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação aqui no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton. Obrigado, telespectador. E para os trabalhadores e trabalhadoras em educação, vamos nos manter juntos, unidos e firmes na luta. Nesta quarta, dia 15, haverá Assembleia de Avaliação da Greve. A atividade será realizada em frente à Secretaria Estadual de Educação, no Centro Administrativo, a partir das 9 da manhã. O programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem, com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública.